Fala, galera! No vídeo de hoje, vamos falar sobre um cara que parece ter bola de cristal quando o assunto é economia. Michael Burry. Esse nome pode soar familiar para muitos de vocês, especialmente se vocês têm interesse em finanças e economia. Se você assistiu ao filme A Grande Aposta, já deve ter ouvido falar dele. O filme retrata a história real de como Burry previu a crise financeira de 2008 e fez uma fortuna apostando contra o mercado imobiliário. O Burry ficou famoso por prever a crise de 2008 e ganhar uma bolada com isso. Ele foi um dos poucos que enxergaram a bolha imobiliária e as hipotecas subprime que levaram ao colapso financeiro global. Mas o que poucos sabem é que ele está de volta com um novo alerta, e dessa vez a coisa parece ser ainda mais cabeluda. Burry tem estado bastante vocal nas redes sociais e em entrevistas, alertando sobre os perigos iminentes que ele vê no horizonte econômico. O Burry acredita que estamos à beira de uma crise econômica ainda maior do que a de 2008. Ele aponta para a inflação nas alturas, a alta dos juros e a bolha no mercado de ações como sinais claros de que o caldo vai entornar. Ele aponta para a inflação nas alturas, a alta dos juros e a bolha no mercado de ações como sinais claros de que o caldo vai entornar. Segundo Burry, esses fatores combinados criam um cenário perfeito para um novo colapso financeiro. Mas será que ele está certo? Será que a história vai se repetir? Muitos economistas e analistas financeiros estão divididos sobre essa questão. Alguns acreditam que Burry pode estar exagerando, enquanto outros acham que ele pode estar mais uma vez à frente de seu tempo. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo da economia para entender os avisos do Burry e descobrir se precisamos correr para as montanhas. Vamos analisar os dados, ouvir especialistas e tentar prever o que pode estar por vir. Fique ligado e não perca nenhum detalhe, porque essa história pode afetar a todos nós de maneiras que nem imaginamos. Para entender a gravidade dos alertas do Burry, precisamos primeiro conhecer um pouco sobre esse personagem, digamos, peculiar. O Burry não é um economista tradicional. Ele é formado em medicina e tem um PhD em neurologia. Você não ouviu errado. Enquanto estudava medicina, o Burry se interessou pelo mercado financeiro e começou a investir por conta própria. Ele virava à noite estudando balanços e gráficos, buscando por empresas que ninguém dava nada. Sua inteligência fora do comum e sua capacidade única de enxergar oportunidades onde ninguém mais via o levaram a fundar sua própria empresa de investimentos, a Scion Capital. Lá por volta de 2005, o Burry sacou que tinha algo estranho rolando no mercado imobiliário americano. Ele era um médico que virou investidor e tinha um talento especial para analisar dados financeiros. Ao estudar o mercado, ele percebeu que algo não estava certo. Os preços dos imóveis estavam subindo mais rápido que foguete, e isso não fazia sentido. As casas estavam sendo vendidas a preços exorbitantes, e parecia que todo mundo estava comprando imóveis, mesmo aqueles que não tinham condições financeiras sólidas. Os bancos estavam dando hipotecas até para quem não tinha condições de pagar, tipo, distribuindo dinheiro a rodo. Eles estavam oferecendo empréstimos com condições muito arriscadas, sem se preocupar com a capacidade de pagamento dos mutuários. Esses empréstimos arriscados ficaram conhecidos como subprime. Eram hipotecas de alto risco, oferecidas a pessoas com histórico de crédito ruim. Os bancos estavam empacotando esses empréstimos e vendendo-os como investimentos seguros. O Burry previu que essa bolha imobiliária ia estourar, levando junto os bancos que tinham dado os empréstimos subprime. Ele sabia que, eventualmente, as pessoas não conseguiriam pagar suas hipotecas, e isso causaria um colapso no mercado. Ele então fez uma aposta para lá de ousada contra o mercado imobiliário, usando um instrumento financeiro que mais parece um bicho de 7 cabeças. O Credit Default Swap. Esse instrumento permitia que ele apostasse contra os empréstimos subprime, prevendo que eles iriam falhar. Quando a crise finalmente estourou em 2008, o Burry viu sua aposta se concretizar, rendendo a ele e aos seus investidores uma fortuna. A crise causou um impacto devastador na economia global, mas para Burry, foi a confirmação de sua análise precisa e de sua coragem em desafiar o mercado. Agora, em 2024, o Burry está de novo dando o alarme. Ele acredita que a mistura de inflação alta,
juros subindo e uma possível bolha no mercado de ações é a receita perfeita para o desastre. A inflação está corroendo o salário do trabalhador, forçando o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, a aumentar os juros. Esses aumentos, por sua vez, podem levar a uma recessão, porque encarecem o crédito para empresas investirem e para as pessoas consumirem. Para piorar, o Burry acredita que o mercado de ações está supervalorizado, inflado por anos de dinheiro fácil e especulação desenfreada. Cenário 1. A tempestade perfeita. Imagine que o governo americano não faça nada, seja por incompetência ou porque não consegue conter a crise. Os Estados Unidos entrariam numa sinuca de bico. A inflação continuaria alta, corroendo o poder de compra e gerando o caos. Os juros subiriam ainda mais, levando a uma crise de crédito e a uma onda de falências. O mercado de ações despencaria, levando embora trilhões de dólares em investimentos. O desemprego explodiria e a economia americana mergulharia em uma recessão profunda, com consequências globais imprevisíveis. Cenário 2. Intervenção governamental. Agora imagine que o governo americano tome medidas drásticas para tentar segurar a onda. Em tempos de crise, a intervenção governamental pode ser vista como uma tábua de salvação. O Federal Reserve poderia reduzir os juros, injetar dinheiro na economia e até comprar ativos para evitar um colapso total do mercado. Essas ações visam aumentar a liquidez e restaurar a confiança dos investidores. O governo americano também poderia aumentar os gastos públicos e reduzir impostos, mesmo que essas medidas sejam como um tiro no pé para alguns. A ideia é estimular o consumo e o investimento, criando um ambiente mais favorável para a recuperação econômica. Essas ações, apesar de impopulares para alguns, poderiam evitar uma crise aguda. Empresas poderiam se recuperar mais rapidamente, empregos poderiam ser salvos e a economia poderia voltar aos trilhos. No entanto, a intervenção governamental também teria seu preço. As decisões tomadas hoje podem ter consequências de longo prazo que não podem ser ignoradas. A dívida pública aumentaria, a moeda se desvalorizaria e o risco de a inflação disparar ainda mais seria um desafio e tanto. Além disso, a confiança no governo e nas instituições financeiras poderia ser abalada, criando um ciclo vicioso de incerteza e instabilidade. Portanto, a questão permanece: estamos resgatando a economia ou apenas adiando o inevitável? Em ambos os cenários, haverá aqueles que saem por cima e aqueles que se dão mal. Investidores experientes, tipo o próprio Burry, que se prepararam para a crise, podem lucrar com a queda do mercado. Mas, para a maioria dos investidores, pegos de surpresa, o resultado seria perdas enormes. Aposentados que dependem de investimentos para complementar a renda também sofreriam um baque. A crise também teria um impacto devastador sobre as famílias americanas, que veriam seu poder de compra despencar e seus empregos ameaçados. Com a instabilidade do sistema financeiro tradicional, muita gente tem procurado alternativas, como as criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, tem sido visto por alguns como um ouro digital, um ativo seguro para se proteger da inflação e da desvalorização das moedas. Mas, cuidado! O mercado de criptomoedas precisa ser estudado. Poupar em criptomoedas como o Bitcoin a longo prazo é sempre benéfico, e é essencial entender bem como esse mercado funciona antes de colocar seu rico dinheirinho lá. As previsões do Michael Burry nos colocam diante de um futuro incerto. A crise econômica que ele prevê se acontecer vai mudar tudo. Mas será que essa crise não pode ser uma chance para repensarmos o sistema econômico atual? Será que não é hora de buscarmos alternativas mais justas, sustentáveis e resilientes? O futuro da economia global está em jogo, e cada um de nós precisa se informar, questionar e buscar soluções para construirmos um futuro melhor. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários.